Boa tarde, pessoal. A gente já está com 21 pessoas na sala. Nós vamos esperar mais 2 minutinhos, que alguns clientes nos chamaram aqui pedindo para esperar esse tempinho para eles entrarem também, tá bom? E já já iniciamos. Pessoal, vamos lá. Eu creio que já podemos começar. Nós estamos aí com 30 pessoas. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, participando dessa live. Meu nome é Jean, eu sou vice-presidente da Atenas. E nós agora, então, vamos começar, na verdade, nós vamos dar sequência a uma série de lives que nós iniciamos na Atenas, cujo objetivo é apresentar-lhes, nossos clientes, lançamentos, novas implementações e funcionalidades do Atenas. Muito mais do que uma série de lives e muito mais do que eventos, né? Nós gostaríamos que inaugurássemos um novo momento de relacionamento com vocês, né? Um relacionamento de maior proximidade, de maior comunicação, de maior escuta e disponibilizando-lhes também conteúdos que são significativos, que são relevantes, né? Que contribuam para que as contabilidades de vocês se beneficiem da utilização de um sistema contábil que é único no Brasil. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Eu tenho feito a introdução de outras lives, né? É muito importante que vocês, clientes da Atenas, saibam que o que vocês têm é único. Muito provavelmente alguns de vocês não sabiam disso, né? Mas por que não sabiam? Porque nós reconhecemos, e aqui nós fazemos o nosso meia-culpa, nós temos sido muito ruins, muito falhos na comunicação com os nossos clientes. Vocês, nossos clientes, sabem
pouco dos nossos objetivos, dos lançamentos das novas funcionalidades, rotinas, ferramentas, sabem pouco do que nós estamos fazendo internamente para melhorar o atendimento a vocês. E essa realidade nós queremos mudar com essas lives, né? A Atenas está em franca expansão pelo Brasil, a gente está contratando muito, a gente está reestruturando, estruturando novas áreas na empresa, abrindo filiais, conquistamos nos últimos anos algumas das maiores contabilidades do país, e eu quero voltar ao que eu disse no início, né? O que vocês têm é único no Brasil, é único no mercado. E eu gostaria de mostrar-lhes o porquê o que vocês têm é único, né? Antes do Diego iniciar a apresentação daquilo que é o nosso tema principal, que é da funcionalidade de download de nota fiscal de serviço pelo Portal Nacional. Uma solução ou várias, né? Porque o que o Atenas tem é único. Há 3 anos e meio nós iniciamos um movimento de reposicionamento de marca e produto, cuja mensagem-chave é: a Atenas é a única fornecedora de solução completa própria especialista em contabilidades e BPOs. E o que nós oferecemos a vocês, nossos clientes, e ao mercado, permite-lhes uma prestação de serviço de qualidade, sem qualquer necessidade de contratação de outras ferramentas, de fornecedores distintos. Esse única fornecedora de solução completa própria, como eu coloco ali, sou presunçoso, né? Mas no cenário atual mostra-se como verdadeiro. Esse única tem uma relação com solução completa própria. Qual que é o cenário que nós vivemos hoje? Os sistemas contábeis, excetuando-se a Atenas, eles oferecem em geral um núcleo, né? Que é o contábil, o fiscal e a folha de pagamento. Mas as contabilidades hoje precisam mais do que esse núcleo para operar, fazer a sua gestão e estabelecer uma boa comunicação com seus clientes. E o que esses sistemas contábeis fazem? Como eles possuem apenas parte da solução, eles estabelecem parcerias tecnológicas com outras ferramentas para complementar a solução que eles disponibilizam para a contabilidade. Então, as contabilidades atualmente precisam, em geral, quando não são clientes da Atenas, isso é importante, contratar mais de um sistema para bem operar. Nós fizemos uma pesquisa que mostra que contabilidades com até 10 usuários já usam, em média, 4 sistemas diferentes. Contabilidades que têm entre 11 e 50 usuários já usam, em média, 6 sistemas diferentes. E acima de 50 usuários, em média, 8 sistemas diferentes. E daqui surgem aquelas que são as 3 principais dores concernentes à tecnologia que afligem as contabilidades. Primeiro, a dor operacional, que eu chamo de desconforto para o usuário, né? Então, quando a contabilidade ela precisa ali, ou tem 3 sistemas diferentes para funcionar, os seus usuários, eles precisam ser treinados nesses 3, 4, 5 sistemas para trabalhar. Então, existe esse desconforto de ter que operar sistemas diversos, serem treinados em sistemas diferentes. Nós já nos deparamos com cenários em que usuários têm logins e senhas em 3, 4 sistemas distintos. Então, isso é desconfortável e afeta a produtividade. Tem a dor técnica, que é da integração. Nós falamos que as empresas de software desenvolveram um recurso chamado integração para fazer comunicar sistemas que não nasceram para se comunicar. Então, as integrações elas são essencialmente problemáticas e, quando não bem feitas, elas vão gerar problemas de inconsistência de informação, de performance, lentidão. E ainda tem a dor financeira. Se você tem aí na sua contabilidade 3, 4, 5 sistemas diferentes, vocês vão ter que pagar 3, 4, 5 sistemas no boleto, 5 boletos no final do mês, né? E é isso. Essa é uma realidade que não
experimenta os clientes da Atenas que se beneficiam da sua solução completa, né? Porque a Atenas tem mais do que a folha de pagamento, o fiscal e o contábil para contabilidade, ela tem o financeiro, ela tem a ferramenta para fazer gestão de tarefa e controle de obrigações, inteligência tributária, lançamentos a partir de imagens de documentos, usando tecnologia OCR, download de nota fiscal, que é o que nós vamos ver hoje, controle de CND, plataforma de comunicação com o cliente integrado ao WhatsApp, o Atenas Online, que já é o futuro do Atenas, uma solução 100% web. Tudo isso em uma única solução, funcionando com um único banco de dados. Então, o cliente da Atenas, como eu coloco ali, ele diz adeus a essa necessidade de contratar vários sistemas de fornecedores diferentes. O que a gente vai ver hoje, por exemplo, é uma funcionalidade que está no Atenas. Há empresas que oferecem isso como um sistema separado. E há contabilidades que contratam esse sistema separado. Se fossem clientes da Atenas, não precisariam, porque está na nossa solução. Então tá bom, pessoal, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra aqui para o Diego, que vai dar continuidade com vocês a essa live, falando do download automático de nota fiscal de serviço do Portal Nacional. Tá bom? Uma boa live para todos nós. Diego, está com você, meu amigo. E agora, pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, né? Tá. Desculpa, pessoal, uma falha aqui no microfone, mas o analista da parte contábil e fiscal, alguns aqui já me conhecem dos atendimentos, né? E hoje a gente vai estar falando com vocês sobre a funcionalidade, as duas funcionalidades, né? De download de nota fiscal eletrônica de mercadoria, e usamos essas ferramentas integradas para fazer a importação, então não há necessidade de contratação de sistemas externos, de fazer treinamentos em outros tipos de ferramentas. O Atenas tem essa funcionalidade própria. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui uma breve apresentação de como é o funcionamento das telas, né, uma apresentação que eu preparei para vocês, e em seguida eu vou mostrar dentro das telas do Atenas 3000 e do Atenas Online, como fazer o acesso às telas e o funcionamento delas. Então, vi nos comentários aqui que está tendo uma pequena falha de áudio. Como tá? Tá para todo mundo? Tá bem? Tá todo mundo tendo essa falha? Bom, então, eu vou seguir aqui. Então, pessoal, começando aqui, o download de XML, nota fiscal eletrônica, e nota fiscal de serviço. Tá com falha. Tá falhando para você o áudio? Não? Então, vou seguir. Então, esse aqui é o nosso sumário, o que vai ser feito, o que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Vou começar com a configuração do certificado digital dentro do Atenas Online, o agendamento do download, que é onde nós vamos criar as filas de agendamento para fazer o download das notas eletrônicas. Depois, a consulta dos registros baixados, né? Depois que for feito esse download das notas do portal, eles vão ficar salvos num diretório dentro do Atenas Online. E,
finalizando a parte de nota fiscal eletrônica ou conhecimento de transporte, a importação, né, a integração entre Atenas Online e o Atenas 3000. E ao final vou falar com vocês também do download da nota de serviço. Então, começando aqui, pessoal, a configuração do certificado digital dentro do Atenas Online. Para fazer essa importação, né, das notas, é preciso ter a configuração do certificado digital. Então, dentro do Atenas Online, na parte de certificados, seguindo esse caminho, Atenas Online, módulo administrativo, cadastro, certificado digital. Vocês vão inserir o certificado da empresa ou da contabilidade, né, porque tem uma funcionalidade que envolve o certificado da contabilidade. E vocês estão vendo aqui que eu destaquei aqui, contabilista do Rio Grande do Sul. Eu vou explicar mais para frente, mas para já adiantar. O portal do Rio Grande do Sul ele é um pouco diferente do restante do país. Então, ele tem uma particularidade que é preciso seguir. Só ele tem essa particularidade, então, algumas coisas no Rio Grande do Sul acaba ficando um pouco mais fácil de fazer por questões do próprio portal, não é limitação do download do Atenas. Então, nessa telinha aqui é feito o cadastro do certificado por empresa e por filial, né? Se a sua empresa tiver mais de uma filial, vocês podem cadastrar mais de um certificado para fazer a importação. Agendamento do download. É aqui, nessa telinha, que vai ser feito o agendamento para poder começar a fazer o download das notas. Então, no caminho Atenas Online, ainda no módulo administrativo, Document Center, download de arquivos fiscais. Aqui vocês vão fazer os agendamentos das filas. Vocês vão colocar a empresa, a filial, o certificado relacionado àquela empresa, ou se for o certificado do contabilista com autorização, que eu vou mostrar para vocês depois, e o período que vocês querem baixar e o tipo de nota, nota fiscal eletrônica, CTE, conhecimento de transporte, né? E a opção de NFC aqui está aparecendo, mas eu coloquei o destaque aqui. Ela só vai aparecer para empresas do Rio Grande do Sul. Lá tem essa facilidade de poder pegar direto do portal as notas fiscais de consumidor, né? NFCE. Tem uma outra forma de fazer, de buscar NFCE, que eu posso explicar para vocês depois, mas direto do portal, só Rio Grande do Sul. Então, uma vez que feito o agendamento, o sistema vai executar, ele vai rodar, vai ficar baixando o período de nota que vocês solicitaram para baixar, né? E ele começa sempre, a primeira importação, por questões do próprio site, né, da Cefaz, ele vai buscar os últimos 90 dias primeiro, ele vai ler esses últimos 90 dias primeiro. Dali para frente, ele vai colocar o período que vocês determinarem. Então, a não ser que vocês já coloquem um período, por exemplo, aqui, hoje é 30/4. Se eu já colocar de 30/4 em diante, ele vai pegando esse período enquanto eu deixar ele ativo. Se eu quiser buscar notas anteriores, por questões da própria Cefaz, ele só vai permitir buscar os últimos 90 dias. Então, nessa tela aqui, é a tela onde vão ficar gravados os XMLs, né, das notas que vocês baixaram pelo Atenas Online. E, seguindo, para fazer dentro do Atenas, pessoal, eu vejo aqui que vocês estão colocando as dúvidas, tá? Eu vou seguir só com essa primeira parte aqui do demonstrativo das funções, depois eu vou voltar mostrando nas telas individualmente no Atenas Online, no 3000, e vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Eu estou anotando tudinho aqui e eu estou visualizando. Voltando aqui só para recapitular, essa é a tela onde vão ficar gravados os XMLs. Aqui nessa tela vocês podem verificar os XMLs, baixar individualmente, se quiserem ver, né? Cada XML vai ter um arquivinho separado. Vocês conseguem fazer manifestação da ciência. Então, todas essas operações de nota fiscal vocês conseguem fazer, classificar as notas direto. Vocês já conseguem fazer direto aqui pela tela do Document Center, onde vocês estão visualizando os arquivos fiscais. Uma vez que essas notas já estão baixadas, já estão dentro do online, aí vai para a parte do Atenas 3000, que vocês vão poder fazer a configuração aqui nessa tela de módulo fiscal, cadastro, empresas, parâmetros, fiscal 6. Nessa telinha aqui é que vocês vão determinar quais tipos de nota vocês querem baixar, qual tipo de movimento que essas notas vão vir. Então, a gente tem aqui as opções, importar tudo,
não importar as entradas, não importar nada, deixar só no Atenas Online, importar somente as saídas e entradas de emissão própria. Então, aqui é que vai ficar determinado o tipo de operação que o 3000 vai seguir. No Atenas Online, ele vai ficar lá o tempo todo executando e fazendo a importação das notas, e dentro do 3000 depois vocês vão determinar como que vocês querem que sejam feitas essas importações. Aqui, depois dessa telinha aqui, é o robô, de fato, de dentro do 3000, que vocês vão colocar para executar. Aqui dentro, a gente tem algumas opções. Por exemplo, vocês podem colocar uma empresa só por vez, ou se vocês já quiserem, depois que todas as empresas estiverem configuradas, já podem colocar todas as empresas de uma vez. E aí, vem o critério de vocês na hora de fazer o download. Vocês podem colocar um período específico, por exemplo, data inicial e data final. Eu quero, por exemplo, de 1/4 a 30/4. Eu posso colocar esse período aqui. Eu posso determinar o horário que o meu robô vai fazer essa captura de notas. Se eu não colocar nada, ele vai ficar o dia inteiro, o tempo todo executando, e vai fazer essa importação. À medida que ele for encontrando, ele vai rodando e vai fazendo. Ou não. Eu decidi que eu vou colocar o robô para iniciar às 18 horas, quando encerrar o expediente, e finalizar às 5 da manhã. Para aí, quando eu chegar às 7 horas, 8 horas, o robô já fez o processo de baixa dessas notas e até a importação, se vocês quiserem já fazer a baixa do online e já importar ao mesmo tempo. E aqui vem aquela parte que eu falei no início. São algumas informações importantes que eu preciso passar para vocês. Eu vou voltar nas telas anteriores, mas eu preciso explicar. A Cefaz, ela só permite o download automático de notas de entrada. A própria Cefaz não permite fazer esse download das saídas, exceto para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eles permitem, eles têm essa facilidade de fazer essa importação. Mas, ainda assim, tem como fazer. No caso, por exemplo, vocês, escritórios de contabilidade, né, que são a maioria dos casos, vocês conseguem, sim, fazer essa importação automática de notas se o seu cliente, quando ele fizer a emissão dessas notas de saída, ele informar, autorizando o escritório de contabilidade a fazer essa importação de nota. Dentro do XML, quando é emitido, ele tem essa tag aqui, Alt XML, né, autorização ou autorizado. Autorização para terceiros. Então, a empresa pode autorizar até 10 terceiros, 10 entre CNPJ e CPF, de fazer a baixa dessas notas. Então, se tiver essa informação na tag, por exemplo, o seu cliente, você, escritório de contabilidade, o seu cliente está emitindo as saídas e você quer fazer a baixa automática. Se você conseguir fazer com que o seu cliente solicitar para ele, né, explicar que vai agilizar o processo, e ele emitir a informação do CNPJ da contabilidade, por exemplo, ou o CPF do contador, ele vai trazer essa informação na tag do XML e depois o robô vai fazer a captura normal lá do portal da Cefaz. Aí sim vai conseguir fazer normalmente, porque tem essa tag de autorização. Caso contrário, não tem como baixar automaticamente por uma limitação da Cefaz, eles não permitem, só vai conseguir buscar as notas de entrada. Ok? A próxima parte aqui é a parte de serviços, que não é o que eu vou falar agora, então eu vou voltar na parte da nota fiscal eletrônica e vou mostrar para vocês as telas dentro do Atenas Online e dentro do 3000. Agora sim. Então, voltando aqui no slide, assim como eu mostrei para vocês, a primeira parte, eu vi que alguns aí disseram que não tem autorização para entrar na tela. Depois a gente pode ver isso, conversar. A gente tem aqui o nosso suporte da parte do online, né, que eles podem orientar vocês e liberar permissões das telas, caso precise. Então, primeira tela. Dentro do Atenas Online, no modo administrativo aqui, eu já estou no administrativo, temos o fiscal contábil e o pessoal, eu estou no administrativo, eu vou vir na parte de cadastros e certificado digital. Mas aqui. Aqui na parte de certificado digital, que é onde vai ser feito o cadastro.
vocês vão colocar as empresas de vocês, o banco de dados do online, ele é vinculado com o do 3000, então as empresas que tiverem no 3000 também vão constar no online, mesmo código, tudo igual. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a nossa empresa de demonstração, que é a 14, eu consigo cadastrar, colocar o responsável pelo certificado, o tipo do certificado, data inicial dele, né, quando ele começa, a validade dele, data inicial e data final, e a situação dele, se ele vence em 5, 10, 5, 15, 30, se ele está dentro do prazo ou se ele está vencido, né? Precisa atualizar a informação do certificado, caso ele vença. Então aqui, assim que vocês colocarem as informações, vocês vão clicar só em adicionar. Se precisar fazer uma busca de certificados já cadastrados, vocês vão clicar no botão de busca e ele vai aparecer aqui, tem os filtros que vocês podem usar para facilitar a busca, né, se tiver vários certificados cadastrados. Depois que os certificados forem cadastrados, aqui no Document Center, que nós vamos fazer o download de arquivos fiscais. Na parte do download de arquivos fiscais é onde vocês vão criar os agendamentos para fazer o download das notas. Então, aqui eu não tenho nada, né? Se eu clicar em adicionar, aqui eu posso começar. Eu vou colocar lá a minha empresa 14, que é a minha empresa de demonstração. Filial, eu tenho apenas uma, que é a matriz, então é a única que vai ter o agendamento. Eu vou gravar aqui o certificado que eu cadastrei. Eu quero baixar nota fiscal eletrônica e CTE. E eu vou marcar essas duas opções e vou colocar o período. Qual período que eu quero que o meu Atenas Online execute o processo? Eu quero que ele fique o dia inteiro baixando, eu quero que ele faça de 6 de 6 à meia-noite ou de meia-noite às 6 da manhã. Ou eu posso personalizar. Lembrando que eu não posso ter um intervalo menor do que 3 horas fazendo. Então, eu não posso colocar das 13 às 14 horas. Eu tenho que botar pelo menos 3 horas de diferença no período que eu escolher para baixar as notas. Porque tem certas limitações da própria Cefaz de consulta de hora em hora. Então, se você faz uma consulta de 1 hora, a própria Cefaz bloqueia que você faça outra várias seguidas. Então, tem que botar um período para ele poder fazer nessa busca. Ele vai fazer a primeira, finalizou aquela, dentro do período de 1 hora ele faz outra, então por isso que o intervalo não pode ser muito pequeno. Então, temos esses horários padrões, o dia inteiro, das 6 à meia-noite, de meia-noite às 6 da manhã, ou personalizado, que vocês podem determinar o melhor horário. Fez isso aqui, não precisa se preocupar em ficar reativando nada. Ele vai fazer essa busca até o momento que ou o certificado venceu, ou vocês interromperam o processo, e vocês podem colocar vários agendamentos aqui. Pegando um exemplo da nota de entrada e saída. Se vocês com o certificado conseguem só a entrada, não, mas agora eu consegui a autorização, meu cliente vai emitir a nota de saída com o CNPJ da contabilidade. Então você pode criar um segundo agendamento também para as notas de saída. Então vocês podem empilhar os agendamentos aqui, ele vai executar todos, né? Até porque no caso de escritório vocês vão ter várias empresas, então vocês querem fazer o agendamento no maior número possível de empresas. Então, vocês podem fazer sem problemas aqui as entradas, as saídas e fazendo os agendamentos que o online vai buscar, a não ser, claro, tem algum problema, o certificado vencido, alguma coisa assim. A partir do momento que colocou, igual eu disse, ele vai buscar os últimos 90 dias primeiro, que é o período mínimo que é o máximo que a Cefaz permite, e dali para frente você consegue só seguir, ele vai seguindo e importando. Ele vai fazer sempre essa primeira leitura dos 90, tá? Não tem, porque é uma ferramenta que a gente precisa fazer essa varredura para ver até mesmo se já não tem notas, porque é possível subir notas para o Atenas Online também, manualmente. Eu vou mostrar para vocês. Então, depois que o agendamento começa, a partir do momento que você finalizou aqui, criou o agendamento, ele já começa a executar e buscar. Então, você já consegue ver rápido, né, essa busca através do painel de documentos fiscais. Aqui dentro da própria tela de Document Center tem o painel de documentos fiscais.
painel de documentos fiscais. É por essa tela aqui que vocês vão conseguir fazer a busca das notas das empresas. Vocês podem filtrar pelo tipo de data, vocês podem filtrar as filiais das empresas. Aqui, vocês precisam trocar a empresa que está aqui em cima. Ó. No caso, eu estou na 14, que é a minha empresa de demonstração, então eu preciso trocar ela aqui, trocar de empresa aqui em cima, para poder ver as notas de outras empresas. Até os agendamentos, então, vocês conseguem fazer vários. Aqui você precisa trocar, para poder ver as empresas, né? Porque é muita nota, né? Então acaba fazendo um filtro muito grande. Então, para dar uma encurtada, para não filtrar todas as notas de uma vez, vocês trocam a empresa aqui em cima. E aqui vocês podem fazer uma série de operações. Vocês podem verificar o tipo de documento, se é nota fiscal, eu quero filtrar só as notas, só a nota fiscal de consumidor, só o CTE, os períodos determinados das notas, a situação do manifesto, se está manifestado ou se não está, se está confirmada ou se é desconhecida. Vocês conseguem fazer essas operações também pelo painel de documentos. A partir do momento que tem as notas aqui no painel de documentos, ele vai ter as opçõezinhas para você fazer essas operações. Você pode manifestar, você pode classificar as notas. Então, vocês já conseguem fazer tudo aqui dentro do online para já levar isso certinho para o 3000. Então, a gente tem aqui ó, notas regulares, notas canceladas, o tipo de nota, a situação, se é retirada, se é entrega, a vista, prazo, adiantamento. Então, vocês conseguem fazer uma série de visualizações aqui. Como eu disse, essa aqui é a importação da Cefaz. Vocês também conseguem subir notas para o Atenas Online pelo botãozinho de importar XML. Aqui ó, vocês conseguem subir no máximo de 100 arquivos, vocês conseguem subir notas para cá. Então, Diego, eu tenho umas notas aqui que eu não baixei do online, por algum motivo não veio, mas eu já tinha elas aqui antes. Eu posso subir? Pode subir normalmente. Tem que ser nota eletrônica, CTE, nota de consumidor, MDF ou CFE. Vocês podem subir essas notas e seguir o mesmo processo depois dentro do 3000 para fazer a importação. Ok? Então, assim, pessoal, essa parte aqui do Atenas Online, ela é bem tranquilinha, tá? E sempre que vocês têm que começar a fazer esse processo, nós acompanhamos vocês nos primeiros cadastros, nas configurações, vocês sempre vão ter o apoio do suporte nesse passo inicial de fazer esses cadastros, fazer os agendamentos das filas. Então, assim, é bem tranquilo, é bem simples de fazer. Terminando a parte dos cadastros do online, vem a parte agora do 3000, que é onde vocês vão fazer a baixa das notas do online para dentro do 3000. Então, eu vou abrir aqui o Atenas 3000, a telinha está aqui. Dentro do Atenas 3000, as configurações começam aqui no cadastro de empresas. Então, cadastro de empresa, eu tenho aqui minha empresa padrão. Lá em parâmetros fiscal 6, que é onde vocês vão fazer as configurações do cadastro de empresa para determinar se vai puxar ou não. Por exemplo, dessa empresa aqui, eu quero buscar tudo que tiver no Atenas Online, todas as notas, entrada, saída, conhecimento de transporte, eu vou marcar aqui. Aqui embaixo tem uma situação de notas confirmadas. Aí vai da configuração que vocês fizeram lá no online. Se vocês estão fazendo a manifestação das notas e dando confirmação lá no online e quiserem baixar somente as notas confirmadas, tem que marcar essa opção. Não, Diego, eu quero tudo, eu não vou fazer, eu não vou dar ciência, eu não vou marcar nada no online. Eu quero o que tiver de XML no online, eu quero baixar. Então, pode desmarcar e vocês vão só determinar aqui a importação. E se vocês querem criar uma pasta aqui para o XML, mas essa configuração de criar pasta não é obrigatória. Aqui o que vocês precisam se atentar é o que vocês querem importar. Porque na hora que vocês colocarem, por exemplo, no caso dos escritórios que colocam várias empresas de uma vez, ele vai ler isso aqui. Então, se você esqueceu, na minha empresa eu esqueci de marcar as saídas, eu marquei só as entradas, ou só as saídas. Ele vai buscar o que tiver aqui. Então, eu vou colocar aqui, importar tudo. Ele vai ler a configuração. E agora eu vou no robozinho de download de notas, que é esse aqui, ó. Robô de importação de arquivos. É esse o robô que vocês vão precisar deixar executando para importar as notas. E uma coisa importante, como ele faz o uso do certificado,
Vocês sabem que não pode você ter duas consultas ao mesmo tempo com o mesmo certificado, que ele pode dar conflito na Cefaz. Então, a nossa orientação é uma máquina separada ou um ambiente separado e deixar rodando isso aqui. A gente não recomenda que um usuário tenha ele ativo numa empresa, no computador, outro usuário tenha ativo em outro, porque pode dar conflito em relação ao certificado. E aí ele não vai baixar a nota porque ele vai dar o conflito. Então, a nossa recomendação é uma máquina, um computador separado, ou um ambiente virtual, pode criar também, separado, para deixar ele rodando, que aí até porque vocês não precisam ficar se preocupando tanto em ficar ativando e desativando. Deixa rodando e ele vai fazer no tempo real, que ele vai pegando informações do Atenas Online, ele vai trazendo para dentro do 3000. Então, assim como lá no online, ele tem aqui a pasta de leitura, que aqui é a pasta onde vocês querem gravar o arquivo, que vem do online. Vocês vão selecionar uma pastinha, e aí eu quero que grave os meus arquivos aqui, nos meus documentos, por exemplo. Então, eu, Diego, quero que grava todos os meus XMLs aqui. E eu quero baixar notas de 1/4 a 30/4. Dessas notas, eu não vou determinar um período. Eu quero que ele fique rodando sempre, e à medida que ele for encontrando novas notas, ele vai importando. Mas, assim como online, vocês podem determinar também. Vocês podem colocar, eu quero das 18 até às 6 da manhã. E ele vai fazer dentro do período determinado, deixando o robô ativo. Novamente aqui, ó, os tipos que vocês querem fazer o download, ambas entradas ou saídas em só saídas em emissão própria. E aqui vem a parte mais importante, baixar arquivos do Atenas Online. Se vocês não baixarem, ele só vai pegar e trazer para dentro da pastinha. E vai pegar o que tiver lá e não vai baixar mais arquivos novos. Quando vocês marcam baixar arquivos do Atenas Online, você vê que ele libera mais opções. Eu vou desmarcar, só tem a aba geral. Quando eu marco, ele cria mais uma aba aqui e libera essas opções aqui embaixo. Que aqui vem mais uma situação. Por exemplo, eu quero que baixe as notas do Atenas Online apenas. Não quero fazer mais nada. Eu quero só baixar e jogar para a pastinha. Eu quero baixar e importar no fiscal ao mesmo tempo. Então, ele vai fazer todo esse processo. Vai baixar o XML do online e vai importar para dentro da empresa, tudo automático. Vocês só vão precisar conferir no final. E assim como liberou essa opção aqui embaixo, liberou essas abinhas do lado aqui, que aqui vocês vão fazer umas determinações de como vocês querem que crie subpastas dentro da pasta principal que vocês colocaram. Geralmente a gente orienta o quê? Colocar o nome da empresa, que ele vai colocar para cada empresa que ele importar, ele vai criar uma pastinha com o CNPJ e o nome da empresa. E aqui o XML de saída e entrada, vocês podem deixar em nenhum. Aqui não é nada assim obrigatório, mas vocês podem, por exemplo, criar um arquivo, uma pastinha para cada dia e hora, ou só por dia. Aí fica mais a critério de vocês. Aqui não tem nenhuma obrigatoriedade de fazer. Uma vez que isso aqui está feito, pessoal, vocês só vão ter mesmo o trabalho de conferir. Se gerar algum erro, alguma coisa na importação, esse relatório de atividade aqui vai mostrar para a gente o que aconteceu. Se deu um erro de certificado, se o portal está fora do ar, qualquer mensagem qualquer situação que dê erro na importação, ou até a conclusão mesmo, fica gravado aqui no log. Então, precisei do suporte, minhas notas não estão baixando. A primeira coisa que a gente vai olhar é o log para ver se ficou alguma informação. Às vezes ele vai dar informação de que o certificado está vencido. Então, esse logzinho aqui vai ajudar muito vocês a ver como anda o processo das notas e se alguma coisa parou de funcionar, se alguma coisa está dando errado. É a informação que o suporte vai ter, que vocês vão passar para o suporte ajudar vocês caso alguma coisa ocorra. Até aqui, pessoal, aqui termina a parte das notas eletrônicas. Eu vou voltar lá no chat só para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, porque em seguida eu vou concluir com a parte das notas de serviço. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só parar aqui. Vamos às dúvidas, então. O Libério perguntou, disse que o Atenas Online dele não tem essa opção do download de documentos.
No caso do Libera, é só entrar em contato aqui com o nosso suporte, você pode via telefone ou pelo Athenas Messenger, e pedir para falar com o suporte do Athenas Online. Provavelmente é só uma permissão de usuário que precisa liberar para vocês. Eles vão te orientar e vão liberar o acesso da tela ou mostrar a tela das permissões da tela. Vamos lá. O João Vitor disse que as notas de serviço não estão puxando a série das notas. Acontece do número da nota ser o mesmo, porém a série é diferente. Isso aqui, João Vitor, é relacionado ao layout da prefeitura da nota. Então, nesse caso, a gente precisa que você entre em contato com o suporte ou implantação, de acordo com a sua situação, e só um layout de qual é a prefeitura, que aí a gente consegue ver quais são os campos do layout e fazer o ajuste para você. É bem simples, a gente faz na hora mesmo, e aí não requer atualização, né? A gente mostra para a gente atualiza o layout, já coloca em seguida para você, para puxar o campo certo. Realmente tem algumas prefeituras que não tem o número de nota é um pouco diferente, então da nota. Então, aí é uma questão de layout. É só você passar para a gente ou o layout da prefeitura, só me falar para a gente no suporte qual é a prefeitura, ou abrir um chamado e apresentar um XML mesmo, entregar um XML para o analista, que ele vai, ao fazer a alteração necessária, e na mesma hora já coloca o layout para você com a correção. O Lucas perguntou se puxar de 5 horas atrás, as últimas 3 horas. Sim, Lucas. Ele vai puxar. Se você colocar para puxar das últimas, na hora da questão do intervalo, que é o seguinte: a própria Cefaz tem um limite interno de consultas no intervalo de tempo que você pode fazer. Você não consegue fazer, por exemplo, uma consulta agora e uma daqui 30 minutos. Então, a gente estabeleceu esse tempo mínimo de 3 horas. Ele vai puxar dentro dessas 3 horas. Isso é um limite que nós estabelecemos para não dar conflito com a Cefaz. Para o robô fazer a consulta, ele, não posso fazer dentro desse período. Então, nós colocamos um período mínimo de 3 horas, mas ele vai puxar sim. Criar pasta por mês. João Henrique, criar pasta por mês. Ele vai criar pasta por mês, já é o padrão. Ele já vai criar por mês. Ele não vai colocar, tipo assim, dentro de um ano inteiro vários XMLs. Por padrão, ele já vai criar pasta por mês. O que você pode querer determinar depois é pasta por dia ou pasta por hora. Mas o por mês já é padrão. Quando você importa as notas, ele vai criar uma pastinha. Eu vou tentar demonstrar para vocês melhor depois. Ele vai criar uma pastinha com o primeiro, o tipo de nota, entrada e saída. Aí ele vai expandindo. Dentro da entrada, por exemplo, vai ter lá os períodos: janeiro, fevereiro, março. Esse já é o padrão, ok? O que você pode fazer depois é determinar se você quer por dia ou por hora, por exemplo. O Athenas tem que estar aberto para que o robô faça as importações. Precisa, Ícaro. Por isso que a gente até recomenda que você deixe um ambiente separado para executar. Você vai abrir o Athenas, vai executar e deixar ele executando. Até mais importante não dava o trabalho depois, porque se você mantiver um Athenas aberto na sua máquina trabalhando e um outro Athenas aberto rodando na mesma máquina, pode ficar um pouquinho lento por um processo, né, que ele está fazendo uma busca de dados o tempo todo. Então ele precisa ficar ativo, mas a gente orienta que você deixe um notebook, um computador, até um ambiente virtual separado, só para o robô ficar executando. É criado um usuário, geralmente é o robô Athenas, que é o usuário, até para não dar conflito com outros usuários, e ele vai ficar fazendo a importação. O Lucas perguntou: após cadastrar empresas e ele puxar os últimos 90 dias para concluir, demora esse processo? Ele demora a primeira importação ela demora um pouco só, porque ele vai fazer essa leitura dos últimos 90, né? Então, assim, é uma questão da própria Cefaz, o retorno que a própria Cefaz dá. Mas não é tão demorado, você não vai ficar semana inteira parado. Ele vai fazer essa busca e depois vai seguir para frente. Não tem um prazo assim de dar, mas o Leonardo perguntou se vai ser disponibilizado o material. Vai sim, Eduardo.
no finalzinho da live eu vou mostrar para vocês as ferramentas de manual e a nossa inteligência artificial, que é uma ferramenta nova que a gente tem, então eu vou mostrar para vocês em seguida. Zezé perguntou se nota fiscal de serviço vai fazer a baixa. Vai sim, é o que eu vou falar em seguida. João, você comentou sobre a questão do backup, né? A gente tem, não é foco da nossa live hoje, mas a gente tem um robô que a gente faz a programação de quando o download pode ser ativado. Então, tem uma forma de não interromper o seu backup, não dar conflito com o horário do seu backup. Tá? Só não é o foco da live hoje é mais de apresentar a ferramenta do momento que você ativa o download, né? O João Vitor pediu para mostrar novamente sobre baixado Atenas Online. Vou mostrar em seguida, João Vitor, então, só para vocês verem de novo. Deixa eu compartilhar novamente minha tela. Aqui. Aqui. O João Vitor pediu para mostrar mais uma vez essa parte aqui. Aqui na ferramenta de importação de arquivos, tem a parte de baixar arquivos do Atenas Online. Se eu não marcar, ele simplesmente só vai pegar o que tiver na pasta. Então, precisei excluir as notas por algum motivo. Tem que fazer o processo todo de novo? Não. As notas já estão na pasta, o Atenas Online já trouxe. Então, se você só quiser baixar de novo notas que você precisou apagar por algum motivo, você desmarca essa opção, ele vai baixar o que já tiver na pasta, ok, terminou. Agora eu quero voltar a baixar do Atenas Online. Você vai marcar essa opção de novo, e aqui você escolhe as opções. Eu quero baixar e importar, é a opção padrão, ele vai baixar do Atenas Online e vai importar. Apenas baixar o XML, ele só vai trazer do Atenas Online para a pasta e não vai fazer mais nada, ele não vai fazer a importação automática. Apenas baixar os XMLs importados, ele vai baixar novamente os XMLs que já estão importados no online, caso precise. Ele não vai fazer a leitura toda de novo, ele vai baixar lá do Atenas Online. E os não importados, ele vai, um determinado período acrescentou XML, ele vai complementar o que já tem. Ele não vai importar nada duplicado, vocês podem ficar tranquilos. Ele só vai complementar o que já tem. Às vezes você só quer acrescentar aquela questão que eu falei. Às vezes você já tinha algumas notas e você subiu elas para Atenas Online. Você pode subir e na hora de baixar, ele vai baixar só o que foi a mais. Ele não vai precisar baixar tudo de novo. E depois que eu marco isso aqui, ele também libera a configuração de pastas do Atenas Online. Aqui eu não quero criar subdiretórios locais. Isso aqui é só para não criar mais pastas. Usar nome da empresa na pasta do XML. Se você não marcar, ele só vai criar uma pasta com CNPJ. Ok, dá para identificar, mas às vezes só pelo CNPJ, às vezes de cabeça, tem que pesquisar. Você colocando com o nome, opa, você já vai direto, coloca por ordem lá, e você já vai direto no nome da empresa. É um pouco mais fácil para consulta. E aqui, adicionar o número da nota ao nome do arquivo. Ele só vai, geralmente na chave de acesso do XML, ali no meio tem, né, o número da nota, mas fica no meio da chave. Se você marcar essa opção, ele só vai colocar no finalzinho o número da nota correspondente àquela chave de acesso. Perdão. E aqui, ó, XMLs de saída e XMLs de entrada e CTE. Vocês vão determinar. Se vocês colocarem nenhum, foi o que eu falei antes. Ele só vai criar a pasta, a divisão, né, entrada e saída, CTE e nota fiscal eletrônica, e os meses. Todo mês de abril, todo mês de maio, todo mês de junho. Mas vocês não, eu quero criar uma pasta por dia. Uma por dia 1º, por dia 2, por dia 3. Vocês vão marcar essa opção. E marcando essa aqui, além de criar por dia, ele vai criar mais uma pasta por hora. Então, baixou 100 notas às 15 horas. Às 15 horas ele vai criar uma pasta. Baixou mais 100 notas às 16 horas. Às 16 horas ele vai criar outra pasta. Então, assim, ele vai aumentar a quantidade de pastas. Vai da descrição de vocês. Se vocês querem fazer esse controle mais detalhado ou não, se só por mês, que já é o padrão. Ok? Tá. O João tinha perguntado. Sim, João, precisa ter o Atenas Online contratado
porque é a nossa ferramenta integrada de fazer essa busca, né? Mas assim, o Atenas Online não é só isso, ele já tem uma série de outras funções que vão ser muito úteis para vocês, desde contábil até folha de pagamento, dashboard. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Dashboard. Dashboard de documentos aqui. Ele faz uma varredura das notas que você baixou e ele mostra de qual fornecedor mais teve compra, de questão de valores, ele faz a leitura. Então, é preciso ter o Atenas Online para fazer... Aqui, ó, fiscal, desculpa. É preciso ter o Atenas Online para fazer esse download, mas o Atenas Online vai que vocês podem aproveitar tanto para contábil, para folha de pagamento, para fiscal. Aqui, ó, dashboard fiscal. Quando eu gero o relatório aqui, é porque eu não vou ter informação para mostrar para vocês. Quando eu gero o relatório, ele faz uma varredura de notas do que foi baixado da empresa, e igual eu falei para vocês, faz uma listagem de fornecedores, de qual fornecedor mais comprou, de valores e tudo mais. Certo? Deixa eu finalizar aqui. E agora, nesse finalzinho, eu vou mostrar para vocês a parte... Ah, tá. Só respondendo mais uma aqui. O Ícaro perguntou, em relação à importação automática pelo robô, qual seria o tipo de movimento que ele puxaria? Ele vai usar a mesma configuração que já tem no 3000. Então, se você só tem um tipo de movimento para entrada, ele vai puxar aquele tipo de movimento. Mas você pode, dentro do 3000, fazer os direcionamentos. A gente tem os painéis lá dentro do 3000, o tipo de movimento, né, o carro de movimento, o mapa de tributação. Então, vocês conseguem fazer direcionamento dentro do 3000 para quando ele importar, seguir a configuração que ele fez. Se não tiver nenhuma configuração, por exemplo, nota de entrada, ele vai buscar o primeiro tipo de movimento que ele encontrar para entrada e para saída a mesma coisa. Caso venha, ele vai pegar o primeiro tipo de movimento para saída, a não ser que vocês façam essa configuração lá dentro do 3000. E aqui por último, pessoal, eu vou mostrar para vocês a parte do download de nota de serviço. Aqui. Começa aqui. Então, download de nota de serviço. Ele não precisa de ter o Atenas Online para fazer, tá? Vocês podem fazer ele diretamente do 3000 apenas. E o que vocês precisam? Ter o acesso da prefeitura e informar o layout do município, de prestado para tomado. Tomada é um pouco mais difícil, que a gente sabe que às vezes tem umas diferenças, às vezes dentro da própria prefeitura, o layout de tomado é totalmente diferente do prestado, em algumas o layout de prestado é igual ao do tomado, só tem uma inversão, então vai muito de prefeitura, mas nós temos uma série de layouts aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês, e o que vocês precisam fazer apenas lá dentro do cadastro de empresa, filiais, aqui nessa aba nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, vocês precisam colocar os dados de login da prefeitura, né, do site, e o layout. Depois que colocaram essas informações apenas, dentro dessa telinha aqui do importador o download de notas de serviço, vocês vão colocar a operação para rodar, e aqui ela é basicamente parecido com aquele do robô de importação de nota eletrônica. Vocês vão selecionar as empresas, os períodos, a hora que vocês querem, e vocês podem fazer tanto para uma empresa só, como para várias empresas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui dentro do módulo fiscal, importar download XML aqui. Primeiro eu vou mostrar a configuração, né, claro, dentro do cadastro de empresa. Filiais, deixa eu fazer devagarzinho, que eu estou fazendo muito rápido. Cadastro de empresas, filiais, aqui.
Aqui dentro vocês vão colocar o código de acesso da prefeitura, a senha para fazer o download, como se fosse aqui é o mesmo que vocês hoje que o cliente já fornece para vocês e vocês entram para baixar manualmente. E aqui o layout da prefeitura que vocês estão fazendo para prestado e, se tiver, para tomada. No caso aqui, se eu colocasse aqui são só os que eu tenho na minha base, tá, pessoal? Mas assim, nós temos todo eu acho que eu nem sei a conta direito de quantos layouts nós temos. A gente tem bastante layout, então assim, Diego, eu tenho um layout da prefeitura de Guarapari, tem aqui. Eu tenho do Rio de Janeiro, tem aqui. E se for algum layout que nós não temos, a gente só precisa que vocês apresentem um XML para a gente, que a gente cria o layout para vocês, colocamos na base de vocês e adicionamos no link que nós temos, né, com todos os layouts, para poder caso sirva para outro cliente. Essa inserção de layout aqui é bem tranquila, é rápida, tá? Então, uma vez que vocês colocaram as configurações, código de acesso e o layout, vocês vão vir nessa tela, arquivo, importar download de XML, e vão fazer as mesmas configurações daquele outro robozinho. Vocês vão colocar a pasta, onde vocês querem que baixe. Se vocês querem fazer o download de só tomados, prestado ou os dois. Empresa e filial, se vocês querem todas as empresas e filiais de uma vez, ou só a específica, ou vocês podem só todas as empresas, mas eu não quero todas as filiais. E aqui, daqui para baixo são situações específicas, tá, pessoal, que foram surgindo. O que vocês vão precisar é essa marcação, importar automaticamente. Que aí vocês vão determinar se vocês querem só fazer a baixa, mesma coisa do nota fiscal eletrônica. Se vocês querem só baixar, ou se vocês querem fazer a baixa e importar para dentro do Atenas 3000. Esses aqui são os layouts que nós temos de importação de nota de serviço, tá, pessoal? Tem bastante, temos aqui 215 no momento. Mas, assim, isso aqui está sempre sendo atualizado, porque eventualmente vão entrando novos clientes, ou os escritórios, né, nossos clientes, vão adquirindo novos clientes de outros municípios que não têm. Então, precisei do layout. O que eu faço? Entro em contato com o suporte, só precisa de um XML. Com esse XML, a gente vai fazer o mapeamento dele, vamos criar o layout e inserir na base de vocês e colocar aqui na listagem dos layouts que a gente já tem. Certo? Então, uma vez que determinou aqui a data, né, o período que vocês querem fazer, vocês vão iniciar o download. Assim como lá no outro robozinho de importação, esse aqui também vai mostrar para a gente se acontecer alguma coisa. A gente tem as legendas aqui, ó, que ele vai ficar colorido de acordo com a situação. Sempre que você iniciar, ele vai entrar como solicitado. Se o arquivo for baixado, ele vai ficar laranjinha. Se tiver algum dado incorreto, ele vai ficar azul. Se a importação for realizada com sucesso, vai ficar verde, vai ficar verdinho aqui, vocês vão ver. Aí tem download disponível, erro de execução, tudo que acontecer, ele vai gerar um log e a gente consegue fazer esse acompanhamento, tá, pessoal? Então, assim, vocês chamaram o suporte, não consegui importar. O que aconteceu? A gente vai analisar esse log e vamos determinar. A prefeitura estava fora do ar, o site estava fora do ar, o certificado venceu, algum erro lá no cadastro de empresa, a inscrição, alguma coisa. Então, a gente vai ser capaz de mapear e identificar o motivo da importação não ter sido feita, caso aconteça. Ok? E dentro aqui, mais uma situação. Em alguns casos, quando ele baixa o XML, ele vai baixar num arquivo zipado. Então, vocês só precisam colocar aqui o caminho da pasta, o mesmo aqui, para ele, quando ele encontrar um zipado, ele vai descompactar o arquivo e importar para dentro também. Ele não vai parar no arquivo zipado. Ele vai entrar, vai descompactar o arquivo e vai importar as notas também. Ok? Deixa eu ver as dúvidas a respeito desse processo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não, da base nacional, Lailton, da base nacional dá para importar sim, tá? Por padrão, desde que saiu esse layout nacional, a gente já tem ele na nossa base. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. A gente sempre tem, né, desde quando saiu o layout nacional, a gente já tem esse layout por padrão aqui dentro.
às vezes se ele não aparecer aqui nessa tela de importação, às vezes ele não aparecendo aqui é só visual, tá? Ele tem sim, ele tem na base interna. O importante é ele ter aqui nesse caminho dos layouts aqui. Então, se não tiver aqui, ele não vai importar, porque não tem o layout, ele só vai baixar, mas o layout nacional tem. Então, se está tendo algum problema de importação que não está fazendo, é só entrar em contato com o nosso suporte que a gente dá uma olhada para você. Diana perguntou se conforme os layouts vão sendo atualizados, sim. A gente tem um link em que ficam todos os layouts disponibilizados por estado e município, né? Então, à medida que a gente vai atualizando, a gente vai disponibilizando esse link, e esse link está disponível para os clientes. Então, a respeito de nota de serviço, tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, se não temos mais dúvidas, eu vou só concluir aqui. O Ícaro perguntou se os arquivos de XML da nota de serviço pega de cada site da prefeitura. Pega sim, desde que você informe o login e senha correto, ele vai fazer essa busca. Se não tiver o layout, ele não vai importar, mas a busca ele vai fazer. Se for uma prefeitura nova, ele é um robô. Se for alguma prefeitura nova que nunca foi feito, a gente só precisa ter o caminho do processo e a gente vai configurar o robô para essa prefeitura nova também. Então, tudo não é fixo. Se aparecer alguma coisa nova, a gente vai acertar e vai fazer de acordo com a situação. Então é isso, pessoal. Eu vou estar finalizando por aqui. Antes de finalizar, eu só vou dar só uma palavrinha final. Cadê meu slide? Aqui. Só umas considerações finais aqui, pessoal. Todos esses processos que eu mencionei aqui, eles estão na nossa página de manuais, nosso FAQ, atenas.com.br/FAQ. É só vocês digitarem esse link, ele vai aparecer o nosso menuzinho, uma tela de busca, vocês podem digitar a palavra que vocês precisarem, por exemplo, nota fiscal de serviço, ele vai aparecer tudo relacionado a isso. REINF, ou então os eventos do REINF, SPED contábil, o que vocês digitarem vai aparecer na busca. E, claro, se faltar alguma coisa, se alguma coisa não estiver clara, só vocês entrarem em contato com a gente, nós atualizamos os manuais, nós temos uma equipe só para fazer essa atualização dos manuais e para disponibilizar em seguida para vocês, ok? Se tiver alguma dúvida, algum problema, algumas coisas que reportaram aqui, é só entrar em contato com o nosso suporte, né? Pode ser pelo telefone ou pelo Atenas Message, né? Vocês chamam lá no WhatsApp do Atenas e a gente responde vocês. E, por último, a nossa ferramenta mais nova, que é a de inteligência artificial, que ela vai ajudar bastante vocês, inclusive para direcionar para esses pontos de manual. Por exemplo, você está com um erro no REINF, você vai digitar o erro do REINF na inteligência artificial e ela vai dar as possíveis soluções, o que você precisa olhar de cadastro, e te direcionar para o manual no final, ok? Deem uma olhada lá. Para quem não sabe onde fica, eu vou mostrar aqui, por último, aqui, cadê? Remover. Só mostrar para vocês onde é que fica. Fica em mais, aqui no ícone do Atena, mais inteligência artificial. Então, vocês vão digitar o que vocês precisam, a inteligência artificial, ela tem todo o nosso banco de informações, um erro, um problema que vocês estão tendo, folha, fiscal, contábil, vocês vão digitar o que vocês precisam, ele vai dar as possíveis soluções, as configurações que você precisa olhar, e no finalzinho vai te direcionar para o manual. Ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui e vocês precisando, é só entrar em contato com o suporte, tá bom? Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Pessoal, boa tarde. Espero que vocês tenham gostado aí do que vocês viram. Eu queria só chamar a atenção para aquilo que já foi colocado ali nos comentários para vocês. Naturalmente, para vocês se beneficiarem dessa funcionalidade, vocês precisam tê-la contratada, né? Isso é bastante importante. Mas para facilitar para aqueles que ainda não têm, vocês que participaram dessa live terão 25% de desconto
na contratação dessa funcionalidade, tá bom? Me ocorreu aqui agora, as nossas lives, elas não são lives comerciais, mas eu acho que é uma oportunidade também para viabilizar o acesso de vocês a todas as ferramentas que a Atenas oferece. Então, para vocês que participaram dessa live, a gente vai conceder esse desconto de 25% sobre o valor da funcionalidade, e eu vou colocar aqui para vocês, nos comentários, o telefone do Jorge, que é um dos nossos consultores de negócio, tá bom? Ele está participando da live também, basta acioná-lo, informar o seu nome e dizer que participou dessa live e que tem interesse em conhecer mais e saber os valores dessa funcionalidade que lhes for apresentada, tá bom? Eu vou deixar aqui o telefone do Jorge, já coloquei ali. O nome dele para vocês não se esquecerem. E eu vou colocar também o e-mail. Com isso, vocês têm todas as informações de que precisam para acioná-lo e contratar mais essa funcionalidade na Atenas. Tá bom, pessoal? Agradecemos aqui a presença de todos vocês. Tenham um ótimo restinho de dia e até a próxima live. Um abraço.